Oi, gente boa, gente querida de Deus. Estamos nós aqui. Eu continuo em Mateus no capítulo 15, do verso 1 até o verso 20, quando a gente vê sobre Jesus e a tradição da religião e as invenções dos anciãos, dos fomentadores de doutrinas, dos criadores de catequese, dos estabelecedores de dogmas, da indústria dos moveres, ensinados e jogados sobre as pessoas de geração em geração, enganando-as e atrofiando-as e, frequentemente, como você vai ver, segundo Jesus, tornando-as gente horrível, tanto mais quanto eles obedecem esses líderes espirituais das tradições divorciadas do Evangelho, divorciadas da palavra viva de Deus que tem em Cristo Jesus a sua chave hermenêutico-interpretativa, que é como a gente lê, aprende, não é enganado, e é como a gente filtra o que continua em vigência e não caiu em obsolescência, conforme você encontra no meu curso Jesus, a Chave Hermenêutica, disponível para você aí no meu blog, caifab.com.br. Pois bem, é dessa temática que estava presente nos dias de Jesus, mais do que presente, que era esmagadoramente presente nos dias de Jesus, que é tão poderosa que é por causa dos argumentos desse espírito religioso, dessa potestade religiosa, desses demônios religiosos, desses diabos religiosos, dessas conspirações demoníaco-religiosas, dessa impregnação homicida no espírito da religião, que Jesus venha a ser morto, que a cruz virá a ser erguida. Então nós não estamos falando de tolices. De fato, do ponto de vista de quem pensa, de quem entende, de quem discerne, de quem compreende, as temáticas são as mais idióticas, as mais banais, as mais medíocres, as mais desprezíveis possíveis, para quem é gente, para quem considera o que é importante da existência. Mas para esses seres da bolha envenenada da religião, tudo que importa é essa porcaria aqui. E Jesus foi morto por causa de porcarias. Foi morto por causa dessa temática que eu vou tratar agora aqui com você. Depois que eles tinham chegado e houve aquelas curas em Genezaré, sobre as quais eu falei no dia de ontem, introduzindo com os dois extremos, o extremo do fetismo que habita ao nosso lado aos milhões, e o extremo dos pseudo-iluminados e acadêmicos intelectualizados que vivem num masturbatório de satisfazerem uns contando as suas intelectualidades para os outros. Eu entrei dizendo o que o Evangelho propõe, o que não sendo como Jesus, não é Evangelho, não presta para você, nem para mim, nem para ninguém, pedindo a você, pelo amor de Deus, não perca seu tempo com esses polos alienantes que estão aqui entre vós. Depois disso, e notem bem, eu enfatizei não sei quantas vezes, a semana passada inteira, que Jesus tinha operado o milagre da multiplicação, primeira multiplicação dos pães, lá naquela região das antigas montanhas de Amon, onde hoje é a Jordânia, e dali eles partiram na direção entre Cafarnaum e Betsaida, e quando chegaram as multidões vieram, depois o aviso, a notícia correu para todos os lados, porque eles
reconheceram quem era Jesus e vieram todos e Jesus curou a todos a ponto de pedirem a ele o consentimento, a permissão de que ao menos ele deixasse que quem chegasse tocasse nas orlas, na orla das suas vestes, e ele fez essa concessão, como permitiu essa concessão quando a sombra de Pedro passava e curava os doentes, ou quando Paulo em Éfeso fez a concessão de que levassem lenços e objetos do seu uso pessoal para os que estavam enfermos, doentes, endemoninhados, aflitos, angustiados, e os espíritos malignos e as doenças saíam dos seus vitimados, denotando a impregnação simbólica, ao mesmo tempo que energética, daquilo que vaza da gente para tudo que a gente pega, o pão que a gente abençoa, o que a gente toca. Por isso a imposição das mãos não é um mero ato simbólico, é um movimento de transferência de graça com sinceridade, amor, intercessão e fé. Do mesmo modo, a gente encontra esse princípio aqui, nesse permite-nos ao menos tocar na orla das suas vestes. Como ontem eu falei, abundante e longamente. Quem quiser mais informação, está tudo aí no YouTube. Pois bem, aí a gente vê aqui o seguinte, ora, conquanto ele estivesse lá no extremo norte da Galileia, vieram de Jerusalém. É longe, gente. Não é um pulinho daqui para acolá. Não são 2 quilômetros, nem 3, nem 4, nem 5. São muitos quilômetros de viagem a pé ou no lombo de um jumento. Quando se tratava de sumos sacerdotes ou de figuras do Sinédrio, eminentíssima, alguns deles tinham uma carruagem que não chegava a ser uma biga egípcia, nem uma carruagem de ricos romanos, mas que tinha um conforto adicional, mas levava dias para irem de Jerusalém até o norte da Galileia. E eles percorriam essa distância. E você fica pensando que é porque eles estavam doentes e queriam ser curados? Porque eles tinham reconhecido em Jesus sabedoria que eles queriam aprender, graça que eles queriam assimilar, boa nova que eles queriam praticar? Não! Eles rodam a terra inteira para tentar convencer alguém de mentiras que eles validam e corroboram, e que são aquelas que eles precisam que continuem em vigência na ignorância da multidão, da manada alienada, porque é através desses meios e recursos que eles controlam a mente das pessoas, como eu tenho falado nos últimos 50 anos, tantas milhões de vezes que eu já nem aguento mais repetir a mesma coisa. Quando você vira alguém falando isso por aí, aprendeu comigo há 50 anos. Não diz que foi comigo que aprendeu, mas foi comigo que aprendeu. E eu já nem aguento mais ouvir essas pessoas, porque elas falam, ainda falam equivocada, torta e truncadamente as coisas que eu tento dizer com toda deliberação meticulosa, provocadora de entendimento, compreensão, discernimento e graça. Mas quem quer que pelo menos sopre na mesma direção já está me ajudando, porque Jesus disse que quem não é contra mim já está trabalhando em meu favor. E são certos? Amém. Deus abençoe. Eu perdoo, entendo, compreendo, acolho, não dou a mínima, desde que não falsifiquem o sentido do Evangelho que comigo dizem que aprenderam. Pois bem, não era motivado por busca de compreensão, de entendimento, de encontro com Jesus, que essas autoridades, esses fariseus raivosos, fanáticos, deliberadamente carnívoros, canibais espirituais, querendo devorar as ovelhinhas de Jesus, querendo destruir aquilo que com simplicidade e graça ele vai vazando, deixando escorrer dele como água que cura de uma fonte de águas vivas.
Eles não vão procurando vida, graça, luz, arrependimento, misericórdia, inclusão, não. Eles vão para perseguir, para confundir, vão como um diabolos para dividir, vão como um Satanás para antagonizar. É uma visita de satanases de Jerusalém que chegam aqui, vindos. E diz aqui o verso 2 de Marcos 7, 2, que é para onde eu já estou. Eu larguei Mateus 15 porque a narrativa de Marcos 7, que é idêntica, tem acréscimos sinóticos melhores. Então é a mesma coisa, só que eu estou usando uma versão um pouco mais estendida em Marcos. Aqui em Marcos 7 diz o verso 2, e vendo que alguns dos discípulos, vendo quem? Os escribas e os fariseus e as autoridades religiosas persecutórias. Esses seres que Paulo chama, escrevendo aos Gálatas, de cães. E naquele tempo, cão não era pet, há 2000 anos atrás. Não era um bicho que eles levavam para casa. Não tinha essa relação quase zoofílica com os cães, como a gente encontra em muitos lugares nos nossos dias. Não, o cão era o cão, o homem era o homem, e o cão comia o que sobrava e andava na rua. E rosnava, e gritava. E quando ficava colérico, atacava. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que os judeus, os judaizantes e aqueles que iam de Jerusalém, onde quer que Paulo fosse, para fazerem mal a ele, ele chama lá em Gálatas 3 de cães, como ele chama também em Filipenses, de cães, cuidado com os cães. E Jesus disse, não deis aos cães, não se está se referindo ao animal, ele está se referindo aos humanos que eram idênticos aos cães do primeiro século, que eram entes raivosos, carnívoros, defensivos, atacantes, perigosos. E Jesus disse, não deis aos cães o que é santo, porque eles gostam de porcaria. E se vocês derem o melhor de vocês a eles, eles vão desprezar, vão correr em cima de vocês e vão devorar vocês vivos. Então, mantenham que distância que foi a que Jesus manteve dos cães assim ilustrados, que aqui são os escribas, os fariseus, as autoridades da religião e do templo. Você pode ficar chocado, mas é isso que o Evangelho está dizendo. Você não lê o Evangelho, não quer o Evangelho, quer só a palavra enganosa do seu líder, pastor, padre, sacerdote ou quem quer que seja, vai continuar como esse indivíduo entorpecido, emburrecido, impregnado e coberto por uma calota polar, blindado, em cuja mente e cognitividade não entram nada. Tamanha a sua doença de blindagem. Mas é exatamente isso que Jesus está falando. Exatamente isso que Jesus está dizendo. E você não está gostando, o problema é seu. Viva com as consequências. Então diz aqui que vieram esses cães de Jerusalém e chegaram e viram que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e uma outra multidão de pessoas que estavam começando a aprender o significado do Evangelho, não davam a menor bola para as etiquetas religiosas ensinadas na sinagoga, que era o recíproco da igreja contemporânea, a sinagoga. É tão recíproca que no Apocalipse, o João do Apocalipse chama as igrejas, conforme você conhece hoje, de sinagogas de Satanás, porque a equivalência espiritual é idêntica e é a mesma. Nós estamos cercados de coisas que clubes e que são comitês eleitorais em tempo de política, que são
bancos mentirosos, que são jogos do bicho, que são bets de campanhas espirituais para tomarem dinheiro de vocês, vocês chamam de igreja, apelidam essas casinhas lotéricas de loteria, de graça divina, de cura divina, de barganha divina, vocês chamam de igreja. João no Apocalipse chama algumas delas de sinagogas de Satanás. Pois bem, vem esse povo de Jerusalém, das sinagogas de Satanás, querer perturbar os discípulos de Jesus. Por quê? É porque eles eram promíscuos, estavam pegando a mulher do próximo e seduzindo todas as garotinhas, e sendo uns discípulos pedófilos, enganadores de adolescentes? Ou é porque eles estavam metendo a mão no dinheiro? Seria porque eles estavam explorando os pobres? Seria porque eles estavam ensinando as pessoas a blasfemarem contra o Deus sublime, eterno e manifesto em Cristo Jesus? Não. Eles não estão fazendo nada disso. Eles só estão vivendo. E vejam só o argumento da religião. Quando eles não têm, geralmente eles não têm nada o que dizer a meu respeito, por exemplo. Eu sou o herege favorito das acusações deles nos últimos 28 anos. Olha como isso me fez mal, me alterou, como eu fiquei gordo, balofo, triste, doente, infeliz, cego, diminuído. Não, eu estava preparado, eu tenho dentro de mim uma rocha viva. Eles podem tentar me transformar em São Sebastião, mas a piada que eu conto para eles é: podem jogar a flecha à vontade, porque para São Sebastião, que é uma flecha a mais, seus idiotas. Eles jogam e quebram, caem, eu não sinto nada e sigo adiante. A temática que eles escolhem é da mesma natureza patética e ridícula. O que é? É que os discípulos de Jesus foram chamados para comer, entraram nos lugares para se alimentar e fizeram isso sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos, como os fariseus faziam. E aí eles, ai, que escândalo, os teus discípulos comem sem lavar as mãos, são impuros. Porque para eles, toda a noção de pureza e de impureza vinha do lado de fora. Impureza para eles era porco, era linguiça, era camarão, era lagosta, eram frutos do mar, eram alimentos não mamíferos. Mesmo que se misturasse ou cozinhasse uma carne no leite, já era blasfêmia. Eram aquelas dietas kosher, ensinadas por Moisés e pioradas nas suas meticulosidades pelos rabinos de Israel, que estavam impostas sobre as pessoinhas nos dias de Jesus. E esses caras se dão o trabalho de viajarem mais de 100 e tantos quilômetros até chegarem no norte de Israel para essa temática patética. Ah, eles comem sem lavar as mãos. Que coisa mais horrorosa. Que atrofismo mental. Que descerebração. Que paralisia cerebral. Que morte psíquica e espiritual. São zumbis vivos com alguma funcionalidade para entrar, para sair e para pegar em pedra para jogar nos outros. Mas eles não servem para mais nada, não servem para levantar um caído, para curar um doente, para socorrer um pobre. Não, eles são tão perversos quanto esses que hoje, aos milhões, nos circundam enganando vocês e me odiando porque eu sou uma voz clamante no deserto todo dia, há muitos anos, há meio século, dizendo:
Essas pessoas são diabos encarnados, são demônios mentirosos, ensinando enganos a vocês e vocês os têm seguido. E os temas que eles propõem não tem nada a ver com as pautas de Jesus, tem a ver com a maior mediocridade que só pode ser produzida no inferno por gente que não quer contemplar o significado, a razão e o sentido da vida como ela é. Não querem se envolver com nada que importe para a vida, para a salvação, para o bem-estar humano. Aí vem eles, fazem essa viagem de Jerusalém até o norte do Mar da Galileia com esse papinho. Ah, os teus discípulos estão comendo com mãos impuras, não lavando as mãos. Por quê? Porque esses doentes, esses seres que eu não posso nem dizer que são tomados por idiosincrasias religiosas, porque eles já deixaram o elemento idiosincrático há muito tempo para trás. Eles são os seres mais perturbadamente doentes. Quando um líder religioso adoece da alma, ele não adoece a ponto da gente conseguir tratá-lo. Ele piora tanto que ele vira diabo no púlpito. Ele vira demônio doutrinador. Ele escolhe os temas mais diminutivos e indignos, em relação aos quais Deus é totalmente indiferente para eleger como as essências da vida a serem observadas. E Jesus pega os seus discípulos e os afasta dessa idiotice. Não diz para nenhum deles, antes de comer, vá lavar a mão. Vai se lavar todinho. Já contei aqui, quem está me acompanhando desde o início, já me viu usar o louco da montanha, dos porqueiros, de tudo que judeus não gostavam, no meio dos pagãos, atravessa, não toma banho de purificação, é tocado por uma mulher que tem uma hemorragia crônica, uma menstruação infindável, o que, segundo a lei de Moisés, se ela tocasse em alguém, ela tornava aquela pessoa impura, ela tinha que fazer todas as purificações da pessoa tocada para poder voltar a se apresentar à vida real. Jesus é tocado por ela, não dá a mínima. Olha para ela, bota a mão na cabeça dela, não dá a mínima. Chamam-no para ir na casa do chefe da sinagoga, ele não pede para tomar um banho purificatório, não dá a mínima, vai lá. Pega na mão da morta, o que era também um pecado segundo a lei de Moisés, não podia tocar no defunto. Ele pega e diz talita cume. Dali ele segue e continua curando todo mundo sem fazer nenhuma ablação purificatória. Jesus é a antítese de tudo que a religião judaica ensina. A antítese de tudo que a religião judaica ensina. É a antítese de tudo que a religião judaica ensina, mas vocês ficaram duros como pedra. E não adianta eu repetir 1 trilhão de vezes, vocês estão blindados e não entendem. E seguem os fariseus. Porque é com os fariseus que as coisas funcionam assim. Eles e todos os judeus religiosos, observando a tradição da sinagoga, dos anciãos, dos fanáticos religiosos judaicos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Parece até que vão fazer uma cirurgia, abrir a barriga de alguém ou o cérebro de alguém. Lava para lá, lava para cá, lava para lá, lava para cá. Do contrário, eles dizem, se eu tocar numa comida com a mão vinda da rua, eu vou contaminar e Deus vai se desagradar de mim. Enquanto isso, Jesus disse que o coração deles era como um sepulcro caiado, cheio de putrefação, de defuntos, de rapina, de maldade, de apodrecimento, porque eles só têm olhos da cara para fora, eles só cuidam das coisas exteriores, por isso eles são hipócritas, eles vivem da máscara para a exterioridade,
para o lado de dentro, coisa nenhuma. E eles desprezam todos aqueles que cuidam profundamente da sua interioridade. Esse eles chamam de idiota, e esse cuidado dessas pessoas com a interioridade é absolutamente menosprezado por gente que carrega o espírito dos fariseus, dos judeus de Jerusalém e que tomaram conta da igreja no ocidente inteiro da terra. Virou a mesma coisa, virou uma comunidade de milhões e milhões de pessoas que praticam exatamente as mesmas coisas em razão das quais Jesus foi levado à cruz e morreu. E eles repetem todo dia. E eu falo aqui como quem está falando a pedras. Só a misericórdia de Deus faz alguns entenderem. E para entender leva tempo, e muito tempo, porque o condicionamento, a sugestão, a lavagem cerebral, tudo quanto a eles foi imposto durante anos e anos e anos e anos de prática condicionante, não sai do dia para a noite. Não sai do dia para a noite. Então está aqui eles com as pautinhas deles, que tinha a ver com lavar as mãos, e mais do que isso, quando eles voltavam da rua, das praças, eles não comiam sem aspergirem-se em água. Alguns tinham, inclusive, aquelas talhas de metreta, como algumas metretas de conteúdo cúbico para água. Algumas eram tão grandes e altas que dava para um indivíduo, para esse religioso adoecido, chegar em casa e entrar nela e dar um mergulho dentro dela e sair para se enxugar e poder comer. E foi esse tipo de talha que a gente encontra em João 2, que Jesus mandou encher de água, que antes era usada para a água dessas purificações batismais dos fariseus, e nas quais Jesus transformou água em vinho. Avacalhou todo o processo de purificação deles. Diz, ó, é um lugar ideal para a gente encher de vinho para a festa não acabar nesse casamento que merece continuar. Pois bem, eles chegavam em casa e se aspergiam, pulavam dentro desses vasos para se purificarem e sentarem à mesa, e muitas outras coisas que eles recebem para observar da religião que é inventada, produzida, criada. Se você perguntar de onde vem, qual é a lógica do Evangelho para você ensinar isso para essas pessoas e elas praticarem como quem está obedecendo a Deus e, do contrário, estão em desobediência perversa, pelas quais elas podem ir até para o inferno, de tão gravosamente demoníacos que os ensinadores delas se tornaram, mas que não passam de idiotices totalmente banais, segundo a tradição dos anciãos. Lavar as mãos, se aspergirem para poder entrar em casa e comerem, e muitas outras coisas que eles recebem da religião, como a lavagem de copos. Lava para poder botar água num determinado tipo de copos. Jarros, lavar para não purificar o elemento que eles vão colocar lá dentro. Vasos de metal, lavavam para ele não guardar nenhum resíduo de impureza espiritual. E até as camas, até os colchões, eles lavavam obcecadamente para poderem dormir em cima, e não se purificavam enquanto tinham os sonhos mais macabros, perversos, e os pesadelos mais assassinos tomavam conta do coração deles. E as elaborações no leito, aonde eles dormiam sobre ira, sobre raiva, sobre conspirações, sobre construções de tramas que eles elaboravam contra o próximo, mas achavam que se fizessem essas exterioridades estava tudo certo. Se eles vivessem se batizando todo dia, eles estavam bem com Deus. Como acabou sendo a assimilação que a gente encontra na religião que nos cerca para todos os lados. E diz o verso 4 de Marcos 7,
e quando voltavam para casa faziam isso, e o verso 5 prossegue. Esses interpelaram a Jesus, esses fariseus interpelaram-no. Vieram junto com os seus escribas, que eram os acadêmicos, os estudiosos, faziam exegese no hebraico, que conheciam todos os ensinos dos rabinos, que tinham formação superior, que tinham doutorado, mestrado, que sentavam aos pés dos principais ensinadores dessas coisas minusculamente diminutas, dessas fimoses de dessignificação. Era em torno disso que a mente deles girava, e era em relação a essas temáticas que eles ocupavam, essas mentes que iam ficando cada vez mais medíocres e adoecidas, porque não tem ninguém que consiga pensar em coisas elevadas e lá do alto, sendo chamado o tempo todo para essas realidades pequenas, menores do que a vida suporta, do que a existência merece. Porque não andam, perguntaram eles a Jesus, olha só, a cara de pau. Eles vêm dessa mediocridade demoniacamente diabólica, anti-humana, reducionista, perversa, inconcebível, e tem a coragem, porque esse pessoal é cara de pau até não poder mais. Eles são os maiores caras de pau. Um fanático religioso não tem ninguém que seja mais cara de pau, mais duro, mais impermeável, mais torpe, mais impenetrável, mais implacável do que esse tipo de alma, de ser e de quase gente, porque eles vão se desumanizando. E eles interpelaram a Jesus, esses fariseus e os seus escribas, perguntando por que não andam, olha só a pretensão deles, por que não andam os teus discípulos, os discípulos de Jesus, de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ai, me tira o tubo, diria o Jô Soares. Que coisa mais patética. E eles nem se enxergam, eles propõem isso como briga, eles disciplinam. Vai lá em Israel, tenta comer no sábado alguma mistura de comida que não seja kosher. Não só eles não te servem, como se alguém te servir, pode ter algum hotel do qual você venha a ser até expulso por ter violado aquela lei de hipocrisias, de mentira, de canalismo espiritual insuportável. E eles têm essa coragem horrorosa. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Como se Jesus fosse reduzir o Evangelho, o reino de Deus, a coisas dessa natureza tão pateticamente diminuta e ridícula. Respondeu-lhes Jesus. Bem profetizou Isaías. Aí Jesus chama Isaías à existência e aplica Isaías sobre eles. Aplica Isaías sobre eles, bem aqui. Aplica Isaías sobre eles. Vem e diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas, mascarados, mentirosos, enganadores. Como está escrito em Isaías, este povo honra-me com os lábios. Tudo que sai dele é só da boca para fora, da boca desse povo. É só, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Só da boca para fora. E você não pode nem ouvir a mensagem toda, porque vai ter blasfêmia até não poder mais. Era assim que era, tanto quanto é assim que é. Mas eles têm a coragem de demandar, tanto de Jesus, quanto dos discípulos de Jesus, quanto demandam de mim, que eu me amesquinhe, que eu me converta a essa realidade pigmeia, raquítica,
desumana, inumana, perversa, irreconhecível, que é o que eles propõem e querem que você abandone o evangelho da graça para se submeter a essa loucura que só seres descerebrados aceitam para si. Aí Jesus bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, longe, longe de mim. E em vão, prossegue Isaías dizendo a respeito deste povo, que é para quem Jesus faz a aplicação de Isaías, que teve aplicação nos dias de Isaías, teve aplicação durante os 800 anos da vigência da profecia de Isaías para o povo de Israel, e eles nunca se converteram às profecias de Isaías, nem de todos os demais profetas, aos quais eles mataram todos eles. Por isso Jesus disse: Jerusalém mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Pois bem, eles chegam aqui e têm a coragem de adorar da boca para fora, com toda essa performaticidade de teatralidade abominável para o Deus que habita com o quebrantado, com o contrito de coração, que diz: eu não quero holocaustos, eu não quero cultos, eu não quero canções, eu não quero dízimos e ofertas, eu não quero as exteriorizações, o que eu quero é gratidão no coração, eu quero é sinceridade, eu quero é amor, eu quero é ser conhecido em espírito e em verdade, eu quero é coração genuflexo, quebrantado, contrito, curvado à minha palavra e satisfeito e impregnado e tomado e plenificado pelo meu amor, graça, compaixão e misericórdia, como extensão prática das ações e da frutuosidade de vocês na vida. Porque este povo me adora só com a boca. Ele está falando da grande maioria que está à nossa volta e, eventualmente, de você, que chegou aqui ainda doente dessas coisas. Em vão me adoram. Adoram, 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 cultuam, 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 e eu estou fora. No máximo batendo, como em Laodiceia: eis que eu estou fora e estou à porta e bato. Quem sabe se aí alguém me ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, entrarei, cearei com ele, ele comigo, mas a maioria não abre a porta. Eles fecham, atracavancam, botam cadeados, impedem, porque eles querem é o povo condicionado, controlado, dominado. Em vão me adoram. Você já imaginou que toda essa multidão de cultos, quantos cultos estão acontecendo agora aqui, na hora que eu estou falando, 2 horas da tarde? Só no Brasil. Está cheio de culto acontecendo. O cara vai falar 1 hora sobre dinheiro, não vai falar o nome de Jesus nenhuma vez, vai propor uma campanha de barganha para você colocar mais dinheiro ainda, mais oferta ainda, fazer a novena, fazer o que quer que seja, para arrancarem até teus ossos. Mas eu venho, prego o evangelho do amor, da graça, dizendo que graça é um favor imerecido, que está tudo pago, está tudo feito, que Jesus levou os pecados de todos nós na cruz, que não há mais dívida nenhuma, que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, foi totalmente eliminado na cruz e esfregado na cara dos principados e potestades, aos quais Jesus expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, como diz Paulo em Gálatas, em Colossenses, no capítulo 2. Pois bem, em vão me adoram. São cultos aos milhões, e a África hoje está cheia desses cultos. A idiotice infernosa. E na África tem cultos de extrema sensualidade. É pastor botando o pé no pinto dos crentes para curar a impotência, botando a mão na vagina das mulheres em muitos lugares para elas terem tesão em encontrarem os seus maridos. Tem até pastor que bota um monte de mulher
sem roupa, com fio dental e a bundona de tanajura arrebitada para ele ir beijando de bundinha em bundinha, ungindo com o beijo dela para elas depois serem felizes na sexualidade, e sabe lá Deus se eles não inauguram essas mulheres antes, enfim, é tudo tão nojento que eu não quero nem pensar muito a respeito. Só sei que Jesus disse: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos inventados e criados por homens. E é a isto que vocês, na maioria das vezes, andam submetidos. É trágico. Eu quero ficar hoje aqui, porque eu vou ter que falar bastante nesse texto amanhã, e eventualmente ainda, se sobrar, na terça-feira que vem, porque ele é rico e tem muito a ser dito. Eu tenho muito. Isso aqui é só a introdução. Para dizer e perguntar a você, a que é que você tem se submetido? Hoje em dia, no meio evangélico, não há quase mais diferença nenhuma entre igrejas evangélicas e sinagogas radicais, fanáticas. As piores sinagogas de Israel, com os seus piores e mais fanáticos rabinos, são os professores dos pastores que andam até de vestes de rabino, como Macedo e outros fazem, muitos outros. É bandeira de Israel, é culto a Israel, é culto aos rabinos. Israel tem razão sempre, pode fazer chacina, genocídio, holocausto, malignidades variadas. Deus não está olhando. Se qualquer outro povo fizer isso, é pecado, mas Israel pode. Deus vira a cara no outro lado, para o outro lado. Assim como também fez concessões para os pastores. Eu estava vendo outro dia o Silas, o Sóstenes, aqui da bancada evangélica, dando entrevista num podcast onde eu tinha estado, e o entrevistador mencionou meu nome, aí ele falou: não, o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, o reverendo, um homem muito inteligente, isso e aquilo, porque ele não tinha o que falar. Aí ele, não tendo o que dizer, disse: é um problema, todavia, que ele teve problemas morais. Problemas morais, ele, Sóstenes, me falar? Cala a boca, Sóstenes. Samuel Câmara me falar? Cala a boca, Samuel Câmara. Você está com um bumbum para fora do Fusca, andando pela rua e todo mundo sabendo o que tu fazes. O quê? É o Magno Malta que vem falar de mim? Magno Malta, com a sua sensualidade, torpeza e embriagamento, como todos eles, é quem? É Feliciano, pervertido, quase pedófilo nas suas sensualidades. É quem? Silas Malafaia, roubando, matando, destruindo, afanando mesmo. Eu tenho histórias de afanamentos que o Silas faz. Quem é que vai se levantar nesse país e me acusar de pecado? Apareça na minha cara que eu quero encontrar esse homem ou essa mulher. Eles só falam de longe. Na minha presença, todo mundo se apigmeia. Venham, eu quero encontrar vocês. Vocês todos juntos, para mim, são reduzidos a nada. Porque eu sei a autoridade espiritual que eu tenho para reduzir vocês a um pacotinho desse tamanho, sem coisa alguma, porque eu sei o quanto vocês não prestam. E enganam as pessoas, aquelas que ainda sem conhecimento ou na ignorância ou com conhecimento tratam vocês com a mesma permissividade com a qual tratam as maldades, chacinas, genocídios e holocaustos de Israel, que parece que recebeu permissão divina para matar os profetas e apedrejar a todos os que foram odiados e para fazerem guerras fratricidas contra os seus próprios irmãos semitas, igualmente filhos de Abraão. É filho de Abraão contra filho de Abraão se matando lá, e vocês nem consciência disso têm, de
tão bloqueados, cegos, guiados por outros cegos, sendo levados para um abismo profundo, para um inferno na realidade. Então eu pergunto, o que é que caracteriza o caminhar da sua vida? Em obediência ao Evangelho ou à tradição dos pastores, dos pseudo-apóstolos, dos bispos do seu próprio umbigo, dos que se preocupam apenas em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, como é o texto em questão vai apresentar. A questão deles é dinheiro. E para ficar com o dinheiro do povo, eles dão qualquer nó em pingo d'água. Eles violam todos os ensinos dos profetas e de Jesus e do Evangelho para cultuarem o Velho Testamento, Moisés. O gasofilácio virou uma espécie de arca da aliança antiga. Graças a Deus, a arca da aliança foi destruída quando da tomada de Jerusalém pelos babilônios. Eu dou graças a Deus com regularidade que a arca da aliança desapareceu. Sinceramente, tomara que tenha sido destruída. Porque vocês conseguem fetichizar a Bíblia. A Bíblia é o grande ídolo cristão evangélico. Eles beijam, eles adoram, eles só não leem, só não aprendem, só não entendem, nem querem entender. Mas o livro tem um poder de emanação radioativa. Eles botam embaixo do travesseiro para não terem pesadelos. Eles botam aberta na entrada da casa para dar sorte. É tudo superstição. É tudo que nos resta. É isso que Jesus abomina. E é sob a tradição dos anciãos, sejam os judeus fanáticos, sejam os anciãos da igreja sinagoga de Satanás que nos cerca aos milhões, e vocês não querem nem saber o que Jesus disse, vão dizendo, vocês vão obedecendo, vão afirmando, vocês vão praticando, vão dizendo, o Senhor me deu uma revelação. Aí vocês nem checam com o Evangelho, vocês embarcam pelos portais do inferno e depois não sabem porque são tão infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque na realidade vocês não são discípulos de Jesus. Vocês são discípulos da Jerusalém que gera para a escravidão e para a morte. Vocês continuam discípulos dos rabinos mais horrorosos de Israel, que são os mestres dos pastores mais pervertidos. São os mesmos que trazem pseudo-água fluidificada do Jordão. Eles pegam lá uma garrafinha desse tamanho, aí fazem uma homeopatia sem poder homeopático e ficam oferecendo e vendendo a vocês e ganhando dinheiro, 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 e vocês, como gente descerebrada, vão gastando todas as fortunas, vão se empobrecendo, vão se miserabilizando, enquanto um ou outro vem com uma historinha estatística para contar de que melhorarem alguma coisa, 99% se arrebentou todinho, mas ninguém chama a eles para darem testemunhos públicos. Mas eu pergunto, concluindo, quais são as referências que movem você nessa vida? Você está obedecendo o quê? Jesus, o Evangelho de Jesus, ou a tradição da Assembleia de Deus, do pastor José Wellington, do pastor Manuel Ferreira, do Silas Malafaia, do Estevão Hernandes, dos rodovalhos da vida, de uma multidão enorme que eu iria passar dias e dias mencionando, mas que são todos farinha do mesmo saco apodrecido. E vocês vão aprendendo com eles. Desculpe a minha franqueza, eu estou exausto. E hoje estou me sentindo na liberdade no Espírito Santo de nomear os Hermógenes,
nomear os que Paulo chamou pelo nome, os Alexandre Latoeiro, os Diótrefes, que João mencionou pelo nome. Às vezes a gente tem que mencionar os enganadores pelo nome para ver se alguém acorda. Embora eu saiba que quando eu faço isso, multidões e multidões se reúnem com ódio a mim, mas eu fiz a minha parte. Eu falei o Evangelho, chamei para Jesus e ofereci o que é puro, santo, bom, salvador, generoso, glorioso, santificador, eterno, perene e que realiza toda a vontade de Deus. Se quiserem me odiar por falar a verdade, odeiem-me. Mas eu sei que principados, potestades e todas as dimensões celestiais são solidárias a mim. Por isso eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de ameaça, nem de coisa alguma. Dou o endereço da minha casa para quem quiser vir. Eles vêm? Não, eles morrem de medo, eles saem correndo, porque eles sabem que eu bato o pé e a multidão deles corre. Eles são covardes. E eu sou cheio do Espírito da verdade de Cristo Jesus. Por isso menciono-os, pelo menos alguns deles, simbolicamente pelo nome. Sem retratação, porque eles mesmos sabem, porque foram eles próprios que me disseram aonde estavam e tentaram me convencer de que não tinha nenhum problema que eles vivessem como eles vivem. São também as amantes deles que me procuram, são os casinhos deles que me procuram, são os que foram vitimados pela ladruagem deles que me procuram, são as ex-esposas deles que me procuram, ou são as esposas espancadas, esbofeteadas, abandonadas, abusadas que me procuram. Então eles não vêm fazer nada porque eles sabem que eu sou municiado pela angústia de filhos, de netos, de esposas, de gente que foi engolida viva pela maldade deles. Tem dias que a gente não pode só conceitualizar a malignidade, mas a gente tem que chamá-la pelo nome, como é o caso do dia de hoje. E eu concluo aqui deixando essa pergunta para você. O que o Evangelho tem com a sua vida? Eu sei que você tem tudo a ver com a igreja, com a catequese, com a doutrinação lá desse grupo de anciãos, com usos e costumes. Vocês praticamente quase matam pelos usos e costumes ensinados, que não tem nada a ver com a pauta de Jesus. A pauta de Jesus é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, justiça, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que você vê sendo ensinado? É isso que você vê sendo praticado? Não. O que eles ensinam é: dê o dízimo, está bem com Deus. Não dê o dízimo, está amaldiçoado. Se for batizado por mim, é um batismo diferente. Você vai tomar a ceia do Senhor depois. Aqui na igreja, não em outra. Porque nas outras não tem o significado que tem aqui na minha. E aí você vai embarcando em todos esses reducionismos e você vai virando um bonsai dos mais podados, dos mais diminutivos. Ainda tem alguns bonsais que dão frutinhos desse tamanho, mas você é um bonsai sem fruto. Quem olha para você vê uma miniatura. Quando vê uma miniatura, na maioria das vezes não consegue nem ver a miniatura semelhante ao projeto grandioso proposto por Jesus. O que vem é uma desfiguração, é uma ruína em miniatura tenebrosa, que é aquilo no que vocês são transformados. Eu deixo essa pergunta aqui para você pensar. E não falte amanhã, porque amanhã eu vou continuar. Eu vou parar aqui, o YouTube já está quase caindo, só faltam mais 4 minutos para o YouTube, que eu queria pedir a vocês todos que vieram em grande número no dia de hoje para cá, deve ter passado aos 7.000
que estiveram aqui conosco no TikTok. Vá para o YouTube para terminar o resto do programa que não vai caber aqui. Jesus, eu peço que essa palavra dura, mas verdadeira, sincera, que eu te disse, tu sabes, melhor e mais do que qualquer um, eu disse com o meu coração pacificado, sem medo de nada, como Paulo denunciando Flegonte, Hermógenes, os mentirosos dos dias deles, os enganadores, chamando pelo nome os que perturbavam, enganavam, corrompiam o evangelho nos seus dias, há 2000 anos atrás, quando a realidade era infinitamente menor do que esse monstro, essa hidra, essa besta que emerge da terra, que é o poder religioso dos falsos profetas, cobrindo o planeta inteiro e abençoando as bestas políticas da maldade e da ditadura, em nome de Jesus, e tentando levar o povo inteiro como manadas em obediência àquilo que destrói a alma. Mas é na tua presença que eu peço que o Espírito Santo faça alguma coisa, porque apenas as minhas palavras não têm o poder de converter ninguém desse estado de histeria crônica, de condicionamento, de hipnose contínua, de sugestão, de lavagem cerebral, de aprisionamento da mente nessa calota mental, onde nada penetra. E mesmo o mais veemente Evangelho de Jesus sendo ensinado e pronunciado, ainda assim eles fecham o coração e tapam os ouvidos. Como Paulo disse que eles tapariam os ouvidos para não ouvir. E a grande maioria tapa os ouvidos, fecha os olhos e evoca o seu coração mais de pedra, para que nada os penetre. Mas eu continuo aqui perseverantemente crendo no poder do Evangelho para converter alguns. Já que a maioria não quer, eu te imploro por alguns que estão na dúvida e começam a ter vislumbres da tua graça diante dos seus sentidos, diante dos seus olhos. É o que eu te peço que tu realizes e que tu faças acontecer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.